sem dor, por favor. Não podemos ter uma menopausa com dor, com sofrimento. E o que mais nós estamos vendo são as mulheres nessa fase pedindo, pelo amor de Deus, socorro, o que está acontecendo comigo? Eu vou ao médico, vou ao psicólogo, vou ao nutricionista e não estou vendo nada melhorar, né? O que está acontecendo comigo? Se você está nessa fase, se você está entendendo de fato que você está na perimenopausa, menopausa ou pós-menopausa, esta live é para você. Porque a menopausa não pode ser com dor. Esse é um processo natural da vida da mulher. Porém, não é um momento saudável da vida da mulher. Isso a gente está vendo, isso a gente está passando, não tem saúde nessa fase. E por que não tem saúde? Porque os sintomas podem chegar de forma tão turbulenta na nossa vida e trazer transformações aquelas que nós não gostaríamos que fosse desse jeito. Mulheres aí que estão com opções até de tratamento, ainda negligenciando até as opções de tratamento. Então, a menopausa, ela é sem dor para aquela mulher que, de fato, ela quer vivenciar uma experiência com saúde, ela quer vivenciar uma experiência com respeito por si própria, porque ela já entende que depende dela esse movimento, não mais esperar como um tratamento de doença, porque a menopausa não é uma doença, mas ela também não tem cura. Por isso que exames de perimenopausa, para saber se eu estou na menopausa, não, de certa forma não existe. Porque como você pode, se você oscila hormônios numa fase, oscila hormônios em outro período, como é que seus exames vão te dar um resultado, né? Então a gente vê mulher assim, fui ao médico e o médico me falou que pelos meus exames, olha, pelos meus exames hormonais, eu ainda ou estou perto da menopausa, ou estou na menopausa, ou estou na pós-menopausa. Mulher, você não é exame. Veja o que você está sentindo. Isso significa, pensa numa ordem cronológica. Eu estou aqui no 40 mais. Estou aqui, a gente está falando de uma menopausa natural, você está no 40 mais, e aí você quer caminhar para a tua menopausa, porque na mulher brasileira, entre 49 anos a 52 anos, você tem a sua última menstruação. Isso a gente está falando de uma menopausa natural. Existe a menopausa cirúrgica, existe a menopausa por tratamentos médicos, doença autoimune, quimioterapia, radioterapia, transplantes. Isso tudo faz você antecipar essa fase natural da menopausa, que é a menopausa natural. Porém, nesta fase natural, que é a que nós estamos conversando, existe um tempo para você chegar na menopausa, na última menstruação. E esse tempo, ele demora, ele é um processo. E muitas vezes imperceptível esses sintomas para muitas mulheres. E a gente percebe que estamos atualmente com uma medicina que não está atendendo essa mulher. Porque se os exames estão bons, significa dizer que você não precisa de nenhum tratamento. Isso era a medicina do passado que continua sendo aplicada. E eu não estou falando isso porque eu tenho 2 filhas médicas. Não, não estou falando isso. Estou falando porque eu estudo as pesquisas. Ontem eu li uma pesquisa, vocês vão até achar engraçado, de homens, é claro, né? Em ratos, em que estava avaliando o jejum intermitente em homens para aumentar a capacidade sexual dos homens. E as mulheres? Cadê as pesquisas em torno do jejum intermitente? Olha, só aqui, entre nós aqui, só um comentário. Olha as pesquisas para as mulheres do jejum intermitente. Logo veio a pesquisa, por quê? Porque essa fase da mulher, ela é considerada muitas das vezes, e depois que a gente passa, né, depois que a gente está nesse momento do 40 a mais, do 50 a mais, do 60 a mais, em que a gente reúne aqui para conversar e falar assim, você pode sim enfrentar sem doenças a tua menopausa.
Mas, Flávia, como? Eu já estou assim, eu já estou com ganho de peso, eu já estou com problemas de saúde por conta desse fator. A cultura da minha família é desse jeito. Como eu vou fazer uma mudança nisso, nesse estilo de vida? Mulher, tudo começa no seu merecimento. O que eu quero para mim? Como eu quero me ver daqui a tantos meses, daqui a tantos anos? Se eu tenho que enfrentar esse raio dessa menopausa, por que eu não vou? Por que eu fico ainda entendendo, admitindo que eu posso ir? Como é que você levava seu filho para a puericultura? Eu sempre comento aqui. Você leva o idoso para fazer o acompanhamento, você leva o marido, você leva o irmão. E cadê você nesse cenário? Então, antes de mais nada, é preciso merecer, é preciso se permitir. E entendendo um pouco dos desejos das mulheres, né, desejos universais, vai lá no teu desejo. Ele tem que ser muito maior do que tudo que você está passando. Porque depois, a gente não quer viver com a sobra. A gente não quer viver com a sobra. Eu, há uns 8, 10 anos atrás, eu iniciei os sintomas da perimenopausa. Isso lá para os meus 43 anos. E aí as irregularidades menstruais chegaram aos 46. Antes das irregularidades, eu estava entendendo como profissional da saúde que o nosso acompanhamento, ele não era o acompanhamento que nós gostaríamos, porque nós entrávamos no consultório e falávamos dos nossos sintomas, e falava da nossa alteração de humor, falava da irritabilidade, como nós somos tratadas nesse momento, né? Sai com receita de antidepressivo, sai com receita de psicoterapia, e a gente acaba internalizando que a gente realmente, eu acredito que eu ainda tenho essa receita de antidepressivo, que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E eu vou mostrar para vocês que eu acredito que eu ainda tenha, porque eu fiz todo o meu arquivo e vou falar para vocês, eu não sou diferente de você. Eu só não tenho doenças crônicas porque eu evitava as doenças crônicas. Porque eu sabia como fazer a prevenção das doenças crônicas. Sim, isso é um fator. Porém, depois de tantos estudos, de tantas leituras, de tantas idas e vindas de cursos, de aproveitamento até para a minha vida, que foi mais o que me levou, essas investigações, eu leio todas as pesquisas pela Associação de Profissionais de Saúde de Climatério do Brasil e as americanas também. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que a gente é muito mais do que isso. Eu vejo que a gente é muito mais do que sintoma, e por isso que eu estou aqui, para te falar que é possível sim você se merecer, você se permitir. Muitas mulheres começam com ideias milagrosas, com métodos milagrosos. Não tem milagre aqui, tem compromisso com você. Tem ousadia, a mulher tem que ser astuta nesse contexto desse cuidado de saúde feminina. E aí a gente está aqui na última live do mês, todos os dias tiveram live desde que eu comecei a campanha do Menopausa Sem Dor. E essa é a última para te dizer assim, esse é o mês da mulher. E o que você fez por você? Me presenteei. Comprei isso para mim. Mulher, começa a se presentear de verdade. Começa a tratar aquilo que precisa ser tratado para lá na frente você ter autonomia, ter liberdade, ter dignidade de ir e vir. Estou muito incomodada, realmente eu estou precisando fazer essa transformação. Esse método é para você. Começa a pensar. O custo é muito baixo para você não ter informações precisas, aquela que você não vai ter num consultório médico. Vai rodar todas as especialidades e não vai encontrar para ser a comandante dessa situação. Eu vim da academia hoje cedo, encontrei uma amiga
de academia, né? Aquela que você todos os dias você vê, encontra. E aí eu perguntei para ela, como é que você está? Ela falou, parei de fazer a minha reposição hormonal. Por quê? O que aconteceu? Você teve algum risco? O risco foi maiores que os benefícios para a sua saúde? Meu cabelo começou a cair. Meu cabelo caiu. Eu parei de usar, vou a outro médico, porque essa que eu fui, não quero mais voltar, porque o meu cabelo caiu. Mulher, seu cabelo vai cair. Seu cabelo vai cair. Você tem que fazer escolha, parar de só olhar para o que você está enxergando. Porque se você tem a inclusão de fazer uma reposição hormonal, TH, que chama terapia hormonal, ou você também vai ouvir terapia de reposição hormonal, TRH, ou você vai ver terapia hormonal na menopausa, THM. Se você olhar só para o que está externo, você vai ver seu cabelo cair. E aí você não faz. Se você está com os critérios favoráveis para fazer, essa mulher não está olhando para o cérebro dela. Essa mulher não está olhando para o coração. Não está olhando para as artérias, não está olhando para os neurotransmissores que o hormônio vai prevenir no cérebro dela, que é o Alzheimer, que são as demências senis, que são os esquecimentos que se transformam em doenças neurológicas. Vamos lá para o coração. As arritmias, as paredes dos vasos que vão sofrendo alteração, o ritmo cardíaco, que você não faz atividade física e aí você é comprometido também. A mulher, por exemplo, que não tem um controle alimentar, que ela aprende a fazer no método, ela também não tem um controle alimentar. Por quê? Porque ela não trabalhou o merecimento dela. O menopausa sem dor, você vai trabalhar o seu merecimento, vai trabalhar o seu pertencimento, vai trabalhar desejos. Porque quando você alcança essa compreensão, alcança esse desejo mais íntimo do teu coração, que é o que você quer, mas tem aí um monte de obstáculo para você chegar nele, é com aprendizado. Mas é muito mais do que o aprendizado. Porque você pode entrar em qualquer vídeo, os médicos estão aí, atraindo procedimentos todos da saúde, nunca se viu. Tantos procedimentos estéticos, todo mundo querendo achar solução para problemas que não existem. Ou que não existem, quero eu dizer, de forma imediata. Tudo na vida é uma construção. Você aprendeu com a sua mãe, com seu pai, que tudo é uma construção, que não existe fórmula mágica. Então, ninguém está dizendo aqui, olha, entra para o método que vai ser mágico. Não vai ser. Eu quero mulheres compromissadas com a sua saúde, com o seu merecimento, com o seu pertencimento. Porque eu quero que você dê certo. Esse método foi construído, alicerçado em 6 módulos. E vai ser a única vez que vai existir todos esses módulos no método. Por quê? Porque a partir de então, cada módulo vai ser transformado em produtos. Ou seja, o primeiro módulo do curso é Fábrica de Hormônios, onde você vai conhecer todo o seu eixo, porque cada uma de nós tem sintomas diferentes, porque somos individualidades. Quando somos individualidades, ninguém é igual a ninguém. Então, quando você encontra, eu não consigo emagrecer, já fiz dieta, faço atividade física, começo, não termino. Por quê? Porque não é só ir lá e fazer. Existem caminhos para você chegar até lá. E isso é um trabalho que tem que ser feito. Isso não é mágico, mas precisa da sua permissão. Se permita ter uma menopausa saudável, dos que nós estamos vendo aí. E aí a gente vai vendo que
A companheira não quer mais fazer, parou, não vai voltar mais à médica, porque afinal das contas a médica prescreveu um hormônio que caíram os cabelos dela e ela não quer mais voltar, porque ela ainda está presa ao quê? A autoimagem dela. Ela ficar sem cabelo, quem falou que vai ficar sem cabelo? É uma adaptação que a médica com certeza vai tatear uma dose da TRH para encontrar um equilíbrio entre os efeitos colaterais que vão ter. Não tem fórmula mágica, mulher. Se você fizer terapia de reposição hormonal, tem os efeitos colaterais. Existem os benefícios, que é isso que você pode não estar vendo. Tudo na vida tem risco e tem benefício. Se você sair de casa, você tem benefícios para aquilo que você quer fazer, mas você também tem os riscos. E esses riscos precisam ser avaliados se os benefícios não são maiores. Então, o que é uma queda de cabelo? Pode ser uma queda de cabelo para uma mulher muito vaidosa, em que só vê a autoimagem, em que é só o que o outro está vendo, em detrimento de tantos benefícios para o cérebro, coração, visão, audição. Mulher, são muitos os sintomas. E na perimenopausa é um turbilhão. Não fique achando que você está enlouquecendo, porque você virou uma gritona, porque você virou uma mal-humorada, porque você não quer se levantar da cama, porque está tudo acontecendo e você não tem ânimo. Imagina que você está cheia aí de hormônio, estradiol, vamos dizer assim, que é o carro-chefe, circulando em todo o teu corpo, levando todas as informações para todos os receptores. Perfeito, né? Vida que segue, tá tudo bem. E aí, no 40 mais, começa a ter uma baixa hormonal. Esse estrogênio, que era o carro-chefe, ele começa a querer se aposentar. Ele começa a ficar cansado, então ele vai se aposentar. E ele está oscilando, hoje mais cansado, hoje menos cansado, mas ele só vai fazendo um declínio. E o teu cérebro precisa dele, o teu coração precisa dele, o teu corpo, o metabolismo precisa dele, né? A região geniturinária precisa dele, a região toda ali reprodutiva precisa dele, e agora ele não tem. Por que ele não tem? Porque acaba a fase reprodutiva da mulher. Que a fase reprodutiva significa não ter mais filhos, ok, mas não acaba a fase produtiva da mulher. E essa mulher, ela tem desejos, ela tem muitas coisas para fazer, ela tem projeto, ela tem que caminhar, e aí a vida parou para ela. A vida para. As enxaquecas, a insônia, o estresse que ela vai passando, cada vez mais essa insônia não deixa dormir, desperta de madrugada, como se o mundo só existisse as preocupações dela, e ela começa a vir os pensamentos de preocupação, porque naquele momento que ela deveria estar dormindo, reparando a parte hormonal, a parte endócrina nela, ela está fazendo o quê? Ela está nos pensamentos. Só que teu corpo precisa ter o reparo necessário, e o sono é fundamental. E aí eu quero dormir, na ânsia de dormir eu começo com os ansiolíticos, porque eu começo a ficar ansiosa. Você tá vendo que é um efeito cascata nessa mulher que começa nessa vida da perimenopausa? Eu já passei. Eu sei, eu entendo você. Por isso que hoje eu estou aqui, para te ensinar a enfrentar essa menopausa. Presta bem atenção nos teus pensamentos quando você está no momento de insônia ou no despertamento da madrugada. Quantas coisas eu poderia pensar, mas só vem o abençoado pensamento, e aí eu já acordo e já levanto, porque eu já estou acordada, no estresse. E isso vai fazendo o quê? Vai acumulando. E os outros problemas vão surgindo. E muitas mulheres ficam transtornadas. Por quê? Porque ela ali não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Ela acha que ela está naquele sofrimento. A menopausa, mulher, ela é sem dor. Ela é sem dor.
E ela começa nos 40 a mais, porque começa esse declínio hormonal nos 40 a mais. Começa. Ah, não sinto nada. Mulher, olha para você. Olha aí para o seu rosto. Olha para os seus cabelos. Olha para a sua pele. Olha para as suas rugas que já começam. Olha para o seu cansaço, a sua energia. Você vai falar que você não tem sintoma. Eu fico impressionada com a negligência que eu vejo. Eu tinha de 150 sintomas, porque a gente está falando aqui rapidamente do estradiol, né? Mas a gente não falou aqui da progesterona e da testosterona, que a testosterona a gente ainda vai conseguir se manter. Tanto que a gente começa a ficar com umas feições assim, um pouquinho, pelos que vão aparecendo, né? No face, no rosto. Os andrógenos, eles continuam. Os estrogênios, estradiol, estrona, estriol, são os hormônios e que vão tendo essa aposentadoria. Né? E aí a gente percebe também, voltando aqui, a gente percebe uma coisa que é muito interessante, né? Sabe quando a gente tem essa baixa do estradiol? Quando a gente tem filho e começa a amamentar. Percebe que a mãe, ela geralmente é despertável durante a madrugada? E por quê? Olha como isso é divino. Você tem baixa produção desse estradiol no pós-parto, que a mulher fica na lactação e na menopausa. Seja muito bem-vinda ao clube, mas venha ao clube para um clube que quer ter um envelhecimento diferente, que quer ter um 50 diferente, que quer ter um 60 diferente, que quer ter uns 70 diferente, e não estar igual com as mesmas histórias que a gente viu nossa mãe contar, nossa tia contar, nossas primas contarem, do que passaram nesse período de menopausa, né? Ou silenciosamente ocultaram em si esses processos. Vamos falar, mulher. Vamos falar com mulheres que entendem o que você está passando. Que entendem o que você está passando. Então, menopausa sem dor, quando você for ao médico, você já sabe toda a sua trajetória. Você já leva todos os sintomas, você leva o seu arquivo confidencial. Mas a gente vai e ele não vai fazer nada. Ele vai fazer, porque ele vai ver que você sabe o que você está falando. Você não está lá igual uma desorientada, que não sabe nem o que está sentindo. Você vai saber o que você está sentindo. Porque você pode, você deve, você merece. Você vai fazer esse autoacompanhamento e não vai deixar isso na mão de ninguém. Porque foi isso que eu fiz. Eu trouxe essa perimenopausa. Então, fui lá para a Universidade Federal do Sul e trouxe conhecimento para quê? Para eu vivenciar a perimenopausa. Porque eu não encontrava, como no interior onde eu moro, eu não encontrava esse apoio. E na época não tinha consulta online de profissionais como tem hoje. Não existia essa tamanha forma de você conversar com alguém que está lá nos Estados Unidos, você conversar com alguém que está lá em São Paulo e que pode te ajudar. Não tinha. Eu tinha que aprender para eu poder hoje não ter doenças, para eu hoje poder não fazer uso medicamentoso, para eu não poder, não que eu seja contra o uso medicamentoso, por favor, não sou, mas que eu gosto muito de um chá. Olha, eu fiz até curso de chá, de tanto chá que eu adoro fazer, adoro tomar as kombuchas. Eu aprendi a utilizar métodos naturais também. Faço TRH, mas fiz o TRH por conta dos fogachos, que era o sintoma que realmente me incapacitava. Me dava assim uma sensação de que eu ia desmaiar de tão intenso que era. Mas cada um é cada um. Às vezes o processo nessa mulher é mais o sono que incomoda. E se corrigir esse sono, se ela aprender as técnicas de corrigir esse sono, ela já vai ter qualidade de vida. Se ela aprender as técnicas de não ganhar peso nessa fase, ela também vai conseguir. Mulher.
São escolhas que temos que fazer. São escolhas. O método está aí. Vejam o evento. Está no YouTube, está aí no link da bio. Vem conhecer. O custo é muito baixo do valor do método, que é. Eu tentei enxugar o máximo, nem coloquei o meu trabalho. Eu pensei, não, eu quero que isso alcance muitas mulheres. Eu quero que elas parem de ir aos consultórios médicos para ouvir que elas estão depressivas. Ou então, sabe aquela cara do MR, mulher reclamona? Sabe aquela cara? Você chega no consultório, na hora que você quer falar, você não é acolhida, porque MR. Gente, eu fui 38 anos na área hospitalar. Eu sei como é esse acolhimento. Só que você já vai com cara de entendida. Você já vai com cara de entendida. Você já tem seu mapa de sintomas. Você conhece a fábrica de hormônios. Você já conhece todo o mecanismo, o arquivo confidencial, todo. Tem mulheres que não têm cartão de vacina. Você já vai levar tudo. Porque você, além de ter que cuidar da sua fase de perimenopausa, você ainda tem que estar com seu arquivo pronto, porque você é uma mulher que precisa de vacina do adulto, você é uma mulher que tem um emocional para ser cuidado, com habilidades, você não é uma caixa de sintoma, hormônios e atividade física e alimentação. Você não é assim como eu não sou e consegui compreender. O fato de eu compreender que eu não sou essa caixa de sintomas, nem sou hormônio, muito menos só exercício físico, foi que eu estou aqui falando para você. Você é muito mais do que isso, porque você tem uma mente. Você não tem só um corpo, e você tem um espírito que habita nesse corpo, que fala e que conversa com você. Converse com você. Converse com você. Ouça o que você sente. Entenda você. Você é a primeira a se acolher. Não fique esperando que alguém vai te acolher. Se acolha. Se acolha. Todos os dias nós temos live aqui nesse perfil, em que eu falo sobre perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. E eu já estou chegando no meu marco da menopausa. Eu estou aguardando aí 8 de junho já será a data limite que eu completo 12 meses sem menstruar. E aí já é o marco do meu envelhecimento. Então, a perimenopausa é uma fase difícil? É, mas é bem compreensiva. É bem compreensiva. É compreensiva quando a gente olha para dentro de si e começa a se reconhecer o potencial que nós somos, né? Que nós queremos viver, como nós queremos viver. Você quer viver com a tua sogra, arrastar o teu corpo, ficar segurando seu braço, não poder ir e vir. Não, mulher. É 40% da tua vida nesta fase. E como você vai escolher todo esse tempo? Como é que você vai querer viver nesse tempo? Né? Eu trabalhei 38 anos em ambiente hospitalar. E eu sempre dizia, mulher doente é mulher para sempre. Por quê? Porque você vai viver. A expectativa de vida, como eu sempre tenho falado aqui, aumentou. Você vai viver o envelhecimento. Como você vai viver? Como é que você quer chegar lá? E o envelhecimento da mulher é exatamente o marco do envelhecimento feminino é na menopausa, é na meia-vida. E aí, como você quer viver esses momentos? Eu estou olhando aqui para mim, aqui no vídeo, eu não coloquei o microfone. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Coloca aí para mim se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Coloca aí, estou ouvindo. Rosana, coloca aí, Claudineia, Odete, coloca só para mim, estou ouvindo. Coloca aí para mim, estou ouvindo. E essa fase da perimenopausa é a fase dessa descoberta. Presta bem atenção. Quantas mulheres aí vocês não viram adoecer nessa fase? Tá ouvindo?
Ai, que ótimo. Eu esqueci, Rosana, de colocar o microfone. Eu cheguei da academia tão rápido, tomei um banho rápido e vim aqui para a live para conversar com vocês. E é um prazer estar falando aqui com vocês. Sejam muito bem-vinda, né? Quem já entrou aí no meu perfil, eu aposentei, tem mais ou menos 30 dias, 40 dias que eu aposentei. E eu estou há 6 meses nesse projeto do Menopausa Sem Dor. Então é um trabalho novo. Aproveitem essa oportunidade. Eu tenho muita bagagem para falar para vocês, né? Tem todos aí os meus estudos e as participações de congressos, de eventos, e falar para vocês de menopausa, ter construído a minha vida hoje com saúde, mesmo em períodos em que eu tinha certeza que se eu não tivesse ali aquela atenção, eu teria adoecido. Assim como eu vi muitas colegas na minha profissão, né, ficarem doentes, né? Tinha um setor no meu trabalho que era doenças do trabalhador, né? Era divisão de saúde do trabalhador. E essa salinha que minhas colegas iam, elas voltavam e falavam assim: saí de lá com pico hipertensivo. E eu falei assim: como assim pico hipertensivo? Te falaram isso? Sim, já saí até medicada, vou ter que tomar um medicamento. Mulher de 45 anos, 44 anos, que provavelmente poderia ter sido evitada, mas o estresse, o trabalho, o sono, a falta Na realidade, existe um comportamento familiar. É preciso essa mulher nessa fase dialogar com os que estão mais próximos. Eu fiz isso, dialogar. E aí, cada vez, né, que entrava para a sala, voltava para o clube do diabético, para o clube do hipertenso, para o risco cardiovascular, descobri uma arritmia, descobri alteração no eletrocardiograma. E é por isso que eu estou aqui, para falar para vocês que é possível evitar doenças, que você pode aí ter um outro caminho. Porque se você não cuidar da menopausa, você vai cuidar de doenças. E tem doenças que elas são muito possíveis de evitar. E a mulher nessa fase, ela adoece demais. Os riscos são muito maiores, né? São muito maiores de adoecer, e os investimentos com a saúde, muito sério, muito grande, né? Deixar para quem precisa cuidar da saúde, deixar para quem precisa de fato desses especialistas, porque se o estrogênio ele falta no nosso organismo na fase da perimenopausa, significa dizer que todo o nosso corpo é afetado pela ausência, pelos níveis baixos desse estrogênio, porque Papai do Céu mandou o estroma. Sabe aquela gordurinha abdominal que a gente tem? É o estroma, porque ele é produzido ali pelos adipócitos. Eu falo, poxa, podia a mulher não ter essa barriguinha, né, na perimenopausa? Mas ali é que sai uma cadeia de estrogênios, né, que é o estradiol, o estroma e o estriol. E aí, na baixa do estradiol, o estroma fala assim: eu tô aqui. Mas aí ele não dá conta, porque o estradiol é que é o carro-chefe, mas ele vai ajudando a mulher nessa fase, né? Então, bora tomar uma decisão aí de enfrentar essa menopausa com saúde, ou a gente quer uma menopausa com dor, né? A gente quer uma menopausa sem dor, a gente quer construir um alicerce, a gente quer encantar outras mulheres com a nossa história, né? Vir para ser aquilo que verdadeiramente a gente veio para ser, né? Dúvidas sobre menopausa sem dor, manda aí na caixinha dos stories. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem esse momento especial que vocês estiveram aqui, não foi por acaso. Grande beijo para vocês, aproveita a tua segunda-feira e reflete em tudo aquilo que a gente conversou, e amanhã estaremos aqui. Foi muito bom estar com vocês.